Paz e graça no nosso Senhor Jesus Cristo. Esse falar, oferecimento do Ministério Igreja Eterna no nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória Doméstica, para o Grupo Cruz de Força e Fé, WhatsApp, ou a série Romanos, estudo de Romanos. Vamos ler a Palavra de Deus, fazer o estudo de Romanos nesses tempos difíceis, de muita confusão, de muita violência no mundo, de muita ideologia humana, de muita vaidade humana e muita cobiça humana, muito pecado, anticristo. Vamos nos socorrer com o Espírito Santo de Deus, a luz de Cristo. Israel, muita perseguição e tribulação e guerra. E estudando a carta de Romanos, de São Paulo, o maior intelecto, o maior filósofo e teólogo da sua geração, também com os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, a fonte de toda a ciência, de toda a filosofia, de toda a teologia, de todo o futuro da humanidade, de toda a redenção. Capítulo 6 de Romanos, nós vamos estudar a conclusão do tema que Paulo vem tratando, que é a redenção em Cristo Jesus, do capítulo 1 ao 5, e da vitória sobre o pecado que Jesus nos concedeu na cruz pela graça da dom da fé, que é infundido pelo Espírito Santo em nossos corações, em nossa mente, para reconhecer Jesus como o Filho de Deus, como Redentor da humanidade, o único caminho, verdade e vida, como ele diz em João, no Evangelho de João. Então, vamos começar a leitura com oração. Senhor Deus, abençoa essa leitura de Romanos, esse estudo, difunde tua verdade, teu entendimento, Jesus, nas nossas mentes, corações, para ouvir, entender e abençoar nossos ouvintes. Em nome de Jesus, Alf. Amém. Capítulo 6 da Epístola de São Paulo aos Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda no pecado? Paulo antes tinha respondido às provocações dos judeus fariseus da época dele, que dizia: então vamos pecar para aumentar e abundar a graça, já que a lei não pode nos salvar. Ela coopera com a nossa salvação. Mas a salvação é pela fé, aquela fé de Abraão que confiou em Deus e foi amigo de Deus e da voz de Deus e do Espírito Santo. A lei veio para dar testemunho de Jesus Cristo e para guardar o povo de Deus, Israel, naquela época, só os judeus, guardar só os judeus naquela época de Moisés com a lei. Mas ela não tem poder para salvar por causa do pecado que habita em nossa carne desde Adão, ou seja, a desordem da nossa carne, do nosso corpo, da nossa mente, a desordem da nossa alma, que vem desde Eva, Adão no paraíso, quando Eva quis ser uma deusa, quis ser Deus como Deus, caiu na mentira da serpente e Adão foi atrás e contaminou toda a humanidade com o pecado da origem, a corrupção da origem, da forma humana, forma no sentido de alma, de essência humana. Então hoje nós temos o pecado que luta contra nós, também temos as formas caídas dos anjos que lutam contra a nossa essência, como lutou contra a essência santa e imatura e ingênua de Eva e Adão. E aí Eva e Adão contaram a Matusalém, Matusalém contou a Noé, Noé a seu filho Sem, e seu filho Sem contou a Abraão, Abraão, Isaac, Jacó, Levi, e veio então escrever com Moisés a lei, os apóstolos na encarnação do Cristo Jesus, e chegou até nós com o grego koiné e o hebraico massorético, a Bíblia, na linguagem Almeida Corrigida Fiel do texto Receptus grego e massorético hebraico. Então nós temos aí o livro de Romanos traduzido
na Almeida Corrigida Fiel. Essa que eu estou lendo é a Sociedade Trinitariana, que preservou da corrupção maçônica de Londres, da União Bíblica Mundial, rachou, os maçons adentraram e criaram essas associações bíblicas, e a Trinitariana preservou o texto recepto, que não contém os 3.000 erros no grego koiné. Então, Paulo está aqui argumentando no capítulo 6 que nós não devemos continuar no pecado, nem na maldade, nem na crueldade, nem na impureza do pecado, nem na desordem do pecado. O pecado é crueldade, maldade, impureza, e por isso nós estamos vivendo os tempos de Noé, da violência, como era no tempo de Noé, onde o homem só pensa em armamento, em guerra e morte. Mas nós já fomos mortos em Cristo, pela fé, no batismo. Isso ele vai defender esse argumento aqui no capítulo 6 de Romanos. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Jesus pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Aqui o fato de nós não praticarmos a cremação dos corpos de nossos pais, né? Porque os cristãos não fazem esse tipo de coisa com os seus pais que falecem, né? Os seus avós. Por quê? Porque nós somos a semelhança de Cristo na morte. Ele teve uma sepultura de rico. Quem puder ter uma sepultura de rico, faça. Honre o testemunho de que o corpo vai ressuscitar. Também o pastor Ronhat fez o exame do sangue de Cristo, do Calvário, que ele recolheu sobre a arca da aliança propiciatória, onde na Páscoa os judeus derramavam o sangue do Cordeiro, e ali um terremoto na cruz levou o sangue sobre a arca que estava numa caverna embaixo do Monte Calvário, escondida por Jeremias, está no livro de Macabeus, para que o rei da Babilônia não a encontrasse. E Deus proveu isso misteriosamente para que o sangue de Jesus caísse como o sangue do Cordeiro. Ele fez esse exame e deu 24 cromossomos, um de homem, macho, e 23 de Maria, que é o símbolo da igreja, porque gerou nosso Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Né? Então, Maria foi o útero que gerou o primeiro cristão da humanidade. Então, ela é o símbolo, o sinal da igreja, Maria, né? Símbolo vivo, a alma viva da igreja, né? Símbolo da igreja. E aí, o pastor Ronhat está sendo desmentido por o laboratório que ele fez não dá mais informação, porque os judeus eles não reconhecem Jesus, não reconhecem Jesus como Messias, mas aqueles técnicos que fizeram o exame e encontraram 24 cromossomos se converteram a Jesus, aceitaram Jesus. Porém, o laboratório, onde foi feito em Jerusalém, ele não dá mais informações sobre esse exame. Mas nós temos essas informações ainda no museu que Ronhat deixou. Inclusive, eu fui convidado pelo presidente do museu para ir a Jerusalém procurar a arca. Me recusei porque Ron tinha visto a arca com os anjos e disseram os anjos para ele que foi dado a ele ver, mas não filmar e nem mostrar, porque a arca iria ser mostrada e revelada na revelação do anticristo. Agora os judeus ortodoxos querem construir um novo templo no Monte Sião, onde o anticristo vai se assentar. A grande tribulação de 7 anos está em 1 Tessalonicenses 4. Então nós já sabemos de tudo isso, mas a rede hoje está querendo desmentir toda essa verdade linda, claro, por questões político-religiosas. Mas Deus já nos deu essas informações preciosas, como também nos deu a belíssima informação que o nome de Jesus, Jesus Nazareno, está escrito em papiros de letras do século I no Sudário de Turim. Também que os cientistas do Sturb e outros cientistas que fizeram análise do sudário em 78 e depois descobriram que o corpo todo de Jesus foi queimado, ele queimou com a ressurreição, ele emitiu luz tridimensional e deixou a sua imagem crucificada
flutuante no pano, no linho, antes de passar pelo linho sem desamarrar. Então tudo isso é prova da ressurreição de Jesus, da palavra do Evangelho, dos profetas de Moisés. Então Jesus nos deu aquela ressurreição para nos justificar perante Deus, diz aqui em Romanos, Paulo. E nos deu o batismo, é o símbolo da nossa morte com Cristo. Pela fé, pela graça da fé, nós fomos mortos por Cristo. Então, se nós fomos mortos por Cristo, também o Espírito Santo, que é o campo mórfico de Rupert Sheldrake. Rupert foi um cientista que descobriu a teoria do campo mórfico, que é nada mais do que o Espírito Santo da vida de Deus, né? Que faz todos os genes, todos os nossos órgãos, o corpo, toda a vida na Terra. E então ele nos deu esse Espírito Santo, pela luz da ressurreição do corpo de Jesus, queimou as fibras do linho do sudário na sepultura de rico que Jesus tinha e deixou a sua imagem nesse sudário, esse pano maravilhoso, onde tem o sangue da nossa redenção de Cristo, está lá na Catedral de Turim. Às vezes ele é exposto. Sabendo isto, que o mesmo homem velho foi com Jesus crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então o corpo do pecado ele vai ser desfeito, né, com a morte, com a sepultura. Mas Paulo não disse que ele vai ser queimado. Né? Inclusive o próprio Ron Yacht, o Dr. Richard Reeves, que sucedeu na presidência do Museu Ron Yacht nos Estados Unidos, Filadélfia, chegou à conclusão de que o sangue que Ron Yacht tirou da Arca da Aliança de Moisés, que era de Jesus, esse sangue ele continha informações genéticas vivas que chama-se somates. Isso foi descoberto com o telescópio eletrônico. E nós podemos ver então o sangue de Jesus, aquela amostra que está no Museu de Ron Yacht, vivo. E no YouTube também o Dr. Richard Reeves mostra esse sangue de Jesus vivo. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, para justificar-nos do pecado, nosso corpo tem que ser desfeito pela morte, né? E pela fé em Cristo Jesus, a nossa alma, o nosso intelecto, herda as promessas de Abraão, a vida eterna. Então ela é recebida, é recepcionada no céu pelos santos anjos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço para que ela adende ao céu, enquanto o nosso corpo se desfaz, deixando apenas os somates genéticos vivos na sepultura, esperando o dia da grande trombeta do arcanjo, voz do arcanjo, trombeta de Deus, a ressurreição e a vinda de Jesus Cristo, que já é nossa cabeça glorificada, no céu, no altar de Deus, no trono de Deus, que virá, então, nos encontrar na boda da noiva do Cordeiro, nas nuvens do céu, está 1 Tessalonicenses 4, e sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então o pecado ele leva à morte e o fim dele é a morte e a existência dele, a justificativa da sua existência ontológica é exatamente apenas a morte. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado não vai ter mais poder nem senhorismo sobre nossa vida. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe satisfazer em suas concupiscências. Então, o pecado, ele age através das concupiscências, dos desejos desordenados da nossa carne, da nossa alma, do nosso coração, do nosso intelecto. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-os a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. A justiça de Cristo, que é amor, né?
Yehová, Yahvé, é o nome de Deus revelado, que é misericórdia e amor. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que quem vos apresenta por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes com o coração a forma de doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza de vossa carne, pelo que assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia e maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Inclusive o Xi Jinping, aquele ditador, e o Putin, outro ditador vizinho, amigos que querem destruir o Ocidente, né? E para dominá-lo, né? Para roubá-lo, tomar suas terras, estavam conversando sobre modificação genética dos soldados para que eles não tenham mais piedade, sejam bem agressivos. Eles vão criar verdadeiros monstros, zumbis, né, desumanizados, para compor seus exércitos. Então veja a situação em que a humanidade está enfrentando, né, que monstros estão surgindo, anticristos tão monstruosos na Terra. Mas isso não é novidade, porque nós já sabemos que os chamados ETs, UFOs, aí, são engenharia genética de demônios. E nós temos na internet já várias informações que nos mostraram a realidade de que esses anjos caídos já há muito tempo têm produzido seres genéticos híbridos, humanos e híbridos, com répteis, e eles voam nessas máquinas também, chamadas discos voadores, etc. Então, Jonathan Reed foi um psicólogo que demonstrou a existência desses seres híbridos, e seus colegas da UCLA, a Universidade de Califórnia, fez os exames e comprovou, e ele filmou aí fazendo uma autópsia de um desses híbridos, humanos e répteis, que tem também grandes poderes tecnológicos com naves espaciais aí do ar, né? Então toda essa engenharia genética que o Putin e o Xi Jinping estavam falando já existe no Ocidente, nós temos informações sobre ela. Na área 51, né, aquele caso do Roswell, na década de 50, também mostra isso, que esses anjos caídos, que são seres do campo mórfico, né, que causam influência sobre a nossa vida, sobre a genética dos animais, dos seres humanos, etc. Eles estão também, como diz Paulo no capítulo 6 de Efésios, estão combatendo contra a humanidade. E Cristo tem os seus bons anjos que também combatem a nosso favor, São Miguel, Gabriel, todos os anjos celestes que eu vi aí, né, em 2024, ali no mês de maio, junho, eu vi essa glória da escada do céu, onde os anjos sobem e descem com Cristo. Nós temos a nosso favor, eles lutam a nosso favor, e o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o campo mórfico do nosso corpo, da nossa respiração, como diz o apóstolo Paulo em outra epístola. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Então todo aquele que está no crime, no vício, no pecado, na droga, na violência, caminha para a morte, né? Está vivendo como escravo, como servo do pecado. E o seu fim é a morte, mas aquele que busca Cristo, é a semelhança de Cristo, não a semelhança de um líder comunista ou de um líder idealista, nominalista, que é o nominalismo, foi o grande mal que está destruindo a sociedade ocidental. Nominalismo é acreditar que não existe um campo mórfico, que não existe o Espírito Santo, que forma a vida,
que a vida ela só existe em cada indivíduo, né? E no nome das coisas. Mas não existe uma essência humana, não existe uma essência dos indivíduos. Eles são apenas fenômenos individuais. Esse é o nominalismo que vem destruindo tudo, né? Porque aí nós não temos um líder, né? Nós não temos um exemplo que é Cristo. É um campo mórfico que nós somos como produtos de amor de Deus à semelhança de Cristo. Então, não existe para os nominalistas, ao invés dos realistas, né, que é o que os cristãos defendiam e também Aristóteles defendeu, os nominalistas que nós vemos aí, estudantes nas universidades, principalmente federais, acusando as pessoas de mentira e desacreditando em tudo e todos, né, e só escolhendo um líder nominalista que não acredita em ninguém, não acredita em Deus, que é agnóstico, é ateu. Então, uma pessoa também que é agnóstica, que é ateu, ela não acredita que existe Deus, que não existe uma verdade, que Cristo não é a verdade, o caminho e a vida, como ele disse. Então, esse nominalismo tem destruído a mente, a vida, as nações, o mundo e o hemisfério ocidental. Então, nós temos que estudar um pouco também de filosofia e de teologia para entender o mundo das ideias, né? O campo das ideias. E o campo espiritual, que é o campo mórfico de Rupert Sheldrake, que forma toda a biologia, toda a genética. Ela não é apenas formada por química e física, mas pelo Espírito de Deus, pelo campo mórfico. Aquele mórfico quer dizer, vem de morfos, forma. É aquele Espírito de Deus que dá forma aos seres que ele criou. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E o Evangelho da vida, como Jesus diz em Marcos 16, aquele que crê será salvo, que não crê será condenado. Condenado porque não submeteu, não agraciou, não creu, não serviu ao Espírito Santo da vida, do campo mórfico que nos dá vida, que nos dá forma, que nos cria o corpo, que ressuscita o corpo, como ressuscitou de Jesus, que elevou e levantou Jesus como cabeça no mais alto céu, poder de todos os universos. Então nós estamos salvos, porque nós estamos mortos em Cristo na cruz e somos ressuscitados com Ele também. Se Ele ressuscitou, nós somos batizados pela morte de Cristo na cruz e levantamos das águas do dilúvio do batismo para a vida eterna com Cristo, que agora nós não estamos mortos com Cristo, também viveremos, ressuscitaremos com Cristo, livres da escravidão do pecado. Então esse foi o capítulo 6 do estudo de Romanos, esse belo livro do Tratado de Teologia Cristã que Paulo direcionou aos irmãos cristãos em Roma. Então, se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal e dê um like. Aquele precioso like para poder divulgar na internet, né, no nosso canal. Dê o seu precioso like, por favor. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e divulgue para que as pessoas também salvem sua alma e a alma dos seus queridos com a palavra de Deus, campo mórfico, Rupert Sheldrake, que é o Espírito Santo, para que tenha vitória no mundo espiritual que nos cerca, que nos domina, que nos escraviza, como Xi Jinping e o Putin querem nos matar com monstros, soldados monstros de engenharia genética. Deus nos livre deles, de todos esses anticristos do mal, todas as falsas religiões, os falsos filósofos, como Karl Marx e o Diabo, que eu estou lendo um livro agora, que ele inverteu o nome de Deus, Emmanuel, né, o Mologun, inventou um nome contrário de crueldade, maldade, para destruir a cultura judaica cristã de onde ele veio, né? Como disse o apóstolo São João, ele saiu de nós, do meio de nós, como Judas, porque não era dos nossos. Amém? Esse nos fala que se você também se arrepende de seus pecados, aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, fique com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.